meus queridos! Eu estou aqui na cidade de Três Pontas, indo para Varginha, e hoje, no final da tarde, eu volto para cá. É dia de trabalho, não é verdade? Mas hoje eu venho de carona, então é mais tranquilo, venho serelepe, sereno e faceiro. Passando no radarzinho aqui, de boinha, sem estresse. Opa, aí. E agora, rumo à terrinha do ET. Querido, turminha, vocês gostam de um papo meio esquisito? Ué, Marcão, que porra é essa? Que esse negócio de vir com papo esquisito? Não, meus amigos, ó, tem algumas curiosidades no campo da psicologia e da psiquiatria que nos instiga bastante, não é mesmo? Então, portanto, abra sua mente, não é mesmo? Que o Marcão vai contar para vocês um transtorno que vai arrepiar o cabelo de vocês. Se chama transtorno de integridade corpórea, vulgarmente conhecido como tique. Ué, Marcão, é aquele negócio do tique-tique nervoso, tique-tique nervoso. Não, meus amiguinhos. Não é não. Calma. O transtorno de integridade corpórea é em decorrência de uma falha estrutural no nosso cérebro. Vocês acreditam nisso, meus amiguinhos? Eu falo a seguinte coisa: tudo que é biológico pode dar uma falhazinha na hora do desenvolvimento, entendeu? Nós, seres humanos, nós não somos igual assim, ó, uma linha de produção fordista. Não, os seres humanos saem diferentinhos. Saem cérebros diferentinhos, características diferentinhas. Por isso mesmo que na natureza tudo tem que ser diferentinho, porque a diversidade é um dos elementos também de perpetuação da espécie. Nós não podia ser tudo igualzinho. Vem um vírus aí, leva uma galera, mas deixa alguns. Não é verdade? Vem uma bactéria aí, ó, dizima parte da população, mas sobra alguém. E essas diferencinhas que nos ajudam. Mas, no entanto, tem alguns transtornos que são um pouco mais singulares e são dignos da nossa compaixão, da nossa compreensão. E uma dessas é esse transtorno de integridade corpórea. E você vai poder ver esse transtorno em algumas séries, como por exemplo Dr. House, tem lá um capítulo que fala sobre isso. Chicago Medical, isso. Grey's Anatomy também. Sempre eles colocam porque é uma situação muito constrangedora, aonde existe uma estrutura no nosso cérebro que a função dela é observar duas coisas: o formato do nosso corpo, tá? Ou seja, se o nosso corpo está com a forma ideal, e ao mesmo tempo também ela monitora os nossos movimentos corpóreos. Olha que interessante. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte coisa: você acorda e de repente tem uma baita de uma espinha na sua testa.
Quando você olha para aquilo, essa parte do cérebro, ela vai fazer uma comunicação, e essa comunicação vai ser dolorosa, ela vai ser incômoda, para te dizer a seguinte coisa: aquela estrutura não faz parte do seu corpo normal. Então o que você vai fazer? Você vai interpretar aquilo como algo errado, e muitas das vezes você vai fazer o quê? Vai chegar lá e vai espremer a espinha. Ou então, o que a menina vai fazer? O menininho vai lá, vai pegar uma maquiagem, uma base, e vai passar ali para disfarçar. Mas enquanto estiver olhando para aquilo, aquilo lá incomoda. Aquilo está errado. Aquilo não me pertence. Vamos aproveitar, porque o retorno para Varginha é sempre filinha, né? Ó, Fazenda Pedra Negra. Tá bom. Agora eu quero que vocês imaginem algo maior, um tumor no rosto. Tumor grande, do tamanho de um limão, tá? Vai incomodar ainda mais, vai gerar ainda mais dor, não é verdade? Então, ou seja, todos esses acréscimos no corpo vão incomodar, tá? Esses acréscimos aí que nos remetem para algo que está doente. Agora, por exemplo, o sujeito tem um acidente e de repente ele olha para a perna dele e está com uma fratura exposta. É evidente que essa dor, esse constrangimento vai ser maior, não vai? Vai ser bem pior. Compreenderam, meus amigos? Porque vai incomodar muito. Vamos passando aqui no jeitinho. Agora tem esse caminhão aí, muito louco. Agora eu quero que vocês imaginem, por exemplo, que o sujeito vê ali que a perna dele não está mais no local. Essa perna aí foi amputada. A dor ainda é muito maior. Então imaginem, por exemplo, uma mulher que fez dupla mastectomia, né? Ou uma mastectomia bilateral. Ela vai ter sofrimento, porque ela vai ver que tem algo de errado ali, tem algo faltando no corpo. Não é verdade? E não adianta, que vai passar o tempo, tá? Sempre que a pessoa olhar, ela vai perceber que há algo errado, que ali deveria anteriormente, né, ter uma perna. Compreenderam isso, meus amigos? Então essa é uma parte do cérebro importantíssima. Vocês já viram que o pessoal geralmente, quando sofre um acidente, já fica mexendo para ver se está mexendo o pé, para ver se está mexendo a mão? Então, exatamente por causa dessa região, porque ela também monitora essa parte dos movimentos. Aí você fala: não estou mexendo as pernas, meu Deus, meu Deus. E por que você entra nesse desespero? Porque essa área do cérebro vai realmente pegar e vai gerar desconforto, desprazer mesmo, muito, muito elevado. Um nível de tensão muito elevado. Ok, meus amiguinhos? Então, vamos lá. Tenham paciência, porque aqui é tenso mesmo para passar. Não é verdade, meus amiguinhos? E o trânsito é grande do outro lado. E tem essa questão também dos buracos na pista, que é muito triste. Isso aí faz parte do sul de Minas Gerais. Ok. Aí essa estrutura aí vai sempre acusar. Por exemplo, quando tiver uma queimadura, quando tiver ali uma ferida, quando tiver ali uma alteração. Aí, uma alteração mais severa, não é verdade? A turma, quando chegar agora aqui, ó, eles vão sair cortando esse cara aí igual louco. Vamos lá. E ali embaixo ali tem um degrauzão violento. Olha o cara.
Tem que ficar de olho, cara, porque os caras não respeitam muito, não. E ele vai cortar na hora que a turma chegar. Isso. Opa! Aí! Deu um pulinho aqui. E aí o que vai acontecer, meus amiguinhos? Algumas pessoas, elas vão ter uma falha de diagnóstico ali nessa região do cérebro. Então, ou seja, esse scanner natural nosso, ele vai estar com defeito, ele não vai reconhecer alguma parte do corpo. Então, suponhamos, por exemplo, que essa estrutura do cérebro não reconheça a sua perna, tá? Então esse sujeito, ele vai ter problemas seríssimos de olhar para a perna, higienizar a perna, porque toda vez que ele olhar para a perna, será interpretado que essa perna não deveria estar ali. E vai brotar um profundo desejo de mutilar ou amputar aquela perna. Compreenderam? Então, ou seja, esse sujeito vai fazer de tudo para poder retirar essa parte que o cérebro não reconhece como sendo do corpo. Compreenderam isso aí, meus amigos? Olha o caminhãozão lá. Eita! Olha o caminhãozão. Eita! Sucesso! Isso aí! Cumprimentou. Olha o ônibus escolar aí. Eita! A meninada indo estudar. Foda, né, cara? Molecadinha é raçuda pra caramba. Então existe um caso famoso nos Estados Unidos. Teve até um documentário da BBC de Londres, né, que fez todo um apanhado sobre esse caso. De um sujeito que tinha esse problema e o cérebro dele não reconhecia como parte do corpo dele a perna direita. Então esse cara, desde pequeno, tinha esse problema, tinha esse desconforto tremendo. E isso é absurdo, é um desconforto químico que não te dá paz. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? 30 dias no mês, 365 dias por ano. E ele não descansava um minuto, porque bastava que ele lembrasse da perna para vir essa resposta cerebral, sabe? Era como se ele tivesse um rabo, era como se ele tivesse uma terceira perna, era como se ele tivesse uma corcunda. Vocês compreenderam? E o desejo era profundo, era absurdo de retirar. E aí ele vai em vários médicos, vai em neurologistas, vai em psiquiatras, e eles fazem todos os laudos comprovando de que ele realmente tinha esse transtorno de integridade corpórea. E aí então ele consegue os laudos, entra judicialmente com um pedido para que os médicos façam uma amputação da perna, mas mesmo assim tinha médico que não queria fazer a amputação da perna. Mas por quê, Mar? Porque nem todos os médicos compreendem isso. Isso é um caso para neurologia, para psiquiatria. E aí esse sujeito não foi aguentando, foi essa luta. E aí ele resolve ele mesmo executar o plano. Ele vai até a garagem de casa, coloca a perna dele dentro de um tonel, enche esse tonel de gelo e fica ali com a perna no gelo até ele não aguentar mais. Quando ele estava praticamente quase desmaiando, ele liga para a emergência. Quando a emergência chega, eles já observam que a perna gangrenou e aí é necessário a amputação. Meus queridos, a amputação é feita
E aí depois eles mostram uma reportagem sobre ele e falando, e agora? E agora? Como é que ficou sua vida? Ele falou, agora é vida normal. Agora finalmente eu vou conseguir ter cabeça e paz para poder fazer as coisas normais do dia a dia. Estudar, trabalhar, namorar. E algumas pessoas vão falar, mas Marco, não tem jeito de salvar esses caras. Cara, você vai pegar e vai manter um cara desse dopado? Você vai manter um cara desse completamente dopado, incapaz para gerir as coisas mais básicas da vida? Porque a única maneira que tem é essa. Agora, fazer a amputação daquele membro que o cérebro não reconhece, acaba o problema. Marco, mas não tem jeito de mexer no cérebro? Não, nosso cérebro não dá para transplantar um cérebro. E não dá para poder tirar o cérebro ali, fazer uma plástica ali, uma correção estrutural. São muitas camadas. É de uma complexidade neural muito grande. Ali qualquer tipo de cirurgia é perigosa e pode afetar a estrutura dele. O cérebro é muito delicado. Meus queridos, é fogo, né? Então algumas pessoas vão dizer assim, então fazer o que, né, Marcão? E tem um caso também interessante de uma doutora em farmácia que trabalha em pesquisa no Canadá. Essa doutora em farmácia, o caso dela é diferente, é em relação aos movimentos da perna. E esses movimentos da perna, quando ocorrem, geram profundo desconforto. É uma autoflagelação mesmo, química. E aí o que ela fez? Ela mudou de cidade, ela mudou para 700 quilômetros de distância e já chegou nessa cidade numa cadeira de rodas. Que aí ninguém ia saber que ela não era deficiente física, mas teve um dia que um estagiário da universidade onde ela trabalhava com pesquisa viu ela sem querer movimentar a perna, e aí a notícia se espalhou e o pessoal começou a ficar com muita raiva porque achava que ela estava mentindo. E aí no final das contas ela disse para eles, olha, eu tenho esse transtorno de integridade corpórea e eu não posso mexer minha perna, é horrível a sensação. E aí então tudo ficou mais esclarecido, né? Mas as pessoas não entendem que no caso dela, ela deveria fazer uma pequena lesão na base da coluna para interromper o movimento das pernas, né? Então isso ocorre também no caso da verdadeira, tá? Porque as pessoas não compreendem muito isso. Existem diagnósticos, por exemplo, de transtorno de identidade corpórea, que é quando a pessoa deseja pegar e estar num corpo com um sexo diferente. E isto também são casos onde no momento da formação ali do corpo do bebê, existem 3 momentos para acionar esse cariótipo, né? Então há, por exemplo, uma dissonância ou uma disforia entre o cérebro e o corpo, e aí provoca também essas coisas. Eu acompanhei casos de automutilação pesada em pacientes com transexualidade, principalmente a transexualidade primária, que é em relação aos genitais. Então eu acompanhei caso, por exemplo, de uma paciente que tomou ali vários calmantes, né? São relaxantes musculares poderosos. E pegou uma linha de pesca grossa e pegou o coleguinha embaixo com as bagagens e tudo. E amarrou o bichinho ali, foi estrangulando, né, a parte de irrigação sanguínea, né? E por causa dos calmantes ela dormiu, mas no outro dia
estava naquela situação horrorosa. E nós já tínhamos avisado, porque era um caso realmente diagnosticado ali pelo Prosex, que é um programa ali do Hospital das Clínicas, né, em consonância ali também com a USP. E esses casos levam sim à automutilação, porque o cérebro não está de acordo com o corpo. Então há uma disforia, há uma dissonância, há uma incongruência entre corpo e cérebro. E aí as pessoas acham, por exemplo, que essas pessoas estão fazendo isso por frescura, ou fazem isso, por exemplo, por absoluta perversão, mas não é. É por desespero, né? Eu vi um caso também de uma paciente que estudou pela internet, né, técnicas cirúrgicas, comprou ali uma série de coisas para cirurgia, bisturi, anestesia e outras coisas mais. Conseguiu pela internet e foi fazer uma orquiotomia bilateral dentro do quarto. Uma orquiotomia retirada dos 2 testículos. Exatamente por quê? Porque já estava brotando as características sexuais secundárias, né? Já estava começando a vir barba, mudança de voz, pomo de Adão, a distribuição de gordura muda, a parte muscular, estrutura óssea, os pés aumentam. E aí ela foi fazer e quase morreu. E aí a mãe, né, desesperada, falou: para com isso, meu filho, para com essa ideia maluca tua de que você nasceu no corpo errado, aquela coisa toda. E aí acharam que ia ficar por isso mesmo. Aí um dia ela pega um ônibus para o Paraguai, vai para uma clínica clandestina e faz isso ali numa clínica bem porca, um açougue ali. E aí no final das contas ela não tinha dinheiro para ficar lá hospedada, voltou de ônibus, pegou uma infecção violenta e quase morreu novamente. Aí você pergunta: e aí? Se arrependeu? De maneira nenhuma. Faria quantas vezes fosse necessário. Então existem esses mistérios da psiquiatria, existem esses mistérios da psicologia que nós temos que considerar conhecimento profissional. São estranhos? Claro que são, meus amigos. Tem gente que vai falar: isso não é coisa de Deus. Eu falo: sim, é coisa de Deus. E por isso mesmo que, como é um filho de Deus, a gente vai cuidar muito bem. A gente vai cuidar com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. É isso que nós vamos fazer com essas pessoas. E não simplesmente pegar e defini-las de maneira preconceituosa. Ninguém quer nascer assim, meus amigos. Ninguém quer sentir esse tipo de coisa. É isso aí. Vamos trabalhar, né? Se você curtiu, né, este vidinho do Marcão, se você curtiu, dê o seu like. Queridões, dê o seu like maroto aí. E ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Meus queridões, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus queridos, e compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. Isso aí, rapaziada. Fui.